Olá, pessoal, seja bem-vindo ao episódio de número 6 do podcast Fala Xixia. E hoje nós vamos falar sobre liderança feminina. Então, roda a vinheta. Hoje quem está aqui para falar um pouco sobre liderança feminina, obviamente, é uma mulher, que é a Juliana Manzoni, nossa pastora de mulheres lá da igreja. Bem-vinda, Ju. Obrigada, Deb. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente compartilhando sobre liderança feminina. Uma das coisas que, é- que eu não imaginava, né? Vivenciar nessa jornada de liderança, mas um dos únicos e o primeiro hater, assim, que eu posso dizer que eu sofri nas redes sociais foi de ser uma líder mulher. Hum, E eu vi os comentários, as coisas assim, os adolescentes, eles até pegavam e sempre iam me defender quando viam, né, alguém me criticando por ser mulher, por liderar. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre como Jesus enxergava a mulher, né? Como que uhum. Jesus veio mudando toda essa questão de mulher e qual a sua percepção também sobre isso, né? Como foi passar também, né? Não sei se você já teve que lidar com isso, Já, provavelmente já. sim, mas eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Eu falei, cara, podem me criticar por muitas outras coisas, mas quando eu comecei a ter que lidar com essas críticas, eu falei, gente, eu tô aqui dizendo sim para Deus, ouvindo a voz de Deus e ajudando pessoas, e era muito mais fácil criticar a pessoa do que o que eu estava fazendo, né? Porque não tinham, na verdade, não tinham o que criticar, então vamos criticar quem tá fazendo, né? Exatamente, Então compartilha exatamente. com a gente um pouquinho sobre essa experiência de cuidar de mulheres e como é a liderança feminina. Eu acredito muito que no que Jesus fez. Então, a gente olhando, biblicamente falando, a gente vê que as mulheres elas têm uma história de relevância na Bíblia. Mas quando Jesus chega, ele dá um papel novo. Porque antes nós temos mulheres fortes na Bíblia. Nós temos Esther, nós temos Débora no Antigo Testamento. Né? Nós temos a pessoa de Batseba. Uhum, Então nós temos várias mulheres que são muito importantes no Antigo Testamento. Mas quando a gente vê Jesus, Jesus ele não vem para empoderar mulheres. Jesus vem para revelar as filhas. E eu acho que essa é a diferença. Quando a gente começa a viver a partir da nova aliança, já não é mais sobre o que nós fazemos ou aquilo que nós temos, é sobre quem somos e aquilo que nós carregamos, porque Ele coloca isso em nós. Então, eu acredito muito que a grande revelação é a filiação, saber que nós somos filhas e como filhas nós temos um lugar no mundo, nós temos um lugar de fala, uhum, nós temos um lugar que é nosso. uhum. E não que a gente vá competir de alguma forma, porque nunca foi esse o intuito. Nem quero. Quero estar no Socorro. meu lugar pleníssima de mulher. Mas que como filhas, sim, nós temos voz. Uhum, Como filhas, nós temos algo para dizer ao mundo. Como filhas, nós temos a obrigação de demonstrar quem é o nosso pai. Então, uhum, eu acho que a liderança feminina começa a partir daí. E sim, a gente tem igrejas no mundo que têm uma visão diferente da nossa. Na ID, nós não temos essa visão, nós acreditamos nos 5 ministérios. E eles independem de serem homens ou mulheres, porque são filhos, somos uhum, todos filhos. E eu não tive esse embate da questão do posicionamento por ser mulher ou não, mas tivemos outros embates diferentes, uhum, por tempo, por local, por forma, né? E quando a gente começou a área de mulheres, vamos colocar assim, da ID, na verdade, nós começamos como um movimento para-eclesiástico. A gente tinha o movimento ID como referência, então a gente pensou no X da mesma forma. Porque a gente via dentro da igreja, e aqui assim, é sensível falar isso, porque tudo depende da visão, tudo uhum, depende de onde você olha, né? uhum, E uma das dores que eu percebi é que eu via muitas mulheres, principalmente mulheres casadas, que não exerciam seu ministério, não exerciam os seus dons, porque os maridos não queriam esse lugar. E aí eu via mulheres que elas decidiam abandonar o ministério, abandonar aquilo que Deus estava fazendo para acompanhar aquilo que o marido não queria fazer. E aquilo me deixava angustiada, falava, mas
você tem tanto potencial, Deus te chamou com tantos, você tem tantos dons, tantas habilidades. E o Xi começou com isso, começou com essa ideia de trazer a identidade da mulher para fora. E foi muito interessante porque no início a gente falava muito sobre potencial, sobre habilidade, sobre aquilo quem eu sou, né? E nós caminhamos nisso cerca de 4 anos. E em 3 anos. E aí em 2019, nós tivemos que tomar uma decisão muito difícil como igreja, como ministério, que foi a saída de um casal de pastores que são maravilhosos, amados. E quando eles saíram, ela era uma das líderes do Xi conosco. E foi muito difícil entender essa divisão, essa separação. E a partir dali, muitas coisas foram acontecendo, estourou a pandemia. E quando foi na conferência de 2020, a gente parou, sentou e olhou e falou assim: é tudo sobre Jesus. Não é sobre as nossas habilidades, não é sobre o que eu tenho, posso, poderia ou gostaria, é sobre Jesus. E a conferência foi Jesus, o tema foi Jesus. E a gente sentiu que a partir dali algo novo começou, sabe assim, um despertar mesmo. Então, no início a gente tinha muito essa ideia de falar sobre identidade, coragem, fazer acontecer. Eram os 3 lemas que a gente tinha: identidade, coragem, fazer acontecer. E dali para frente, de 2020, identidade. Identidade. Não é sobre outra coisa. Foi É a primeira conferência que sobre eu participei. foi Jesus. Aham. E foi muito extraordinário, assim, todos os anos é muito extraordinário, assim, é óbvio que a gente tem os cultos, a gente tem as coisas, mas eu acho que emocionalmente a gente se prepara de um jeito diferente quando é Aham. algo maior, assim, quando a gente viu o que aconteceu com aquelas mulheres, quando a gente viu depressão saindo, quando a gente viu o poder de Deus movendo, assim, cara, é sobre isso. É Porque se sobre a isso. gente não trabalha, né, a identidade, eu acho que é o principal de tudo na nossa vida. Tanto que no meu livro do Diário da Depressão eu começo falando sobre o amor de Deus e depois eu trago a identidade, porque quem não sabe quem é, não sabe para onde ir, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então hoje, né, a gente fala muito aqui sobre liderança, né, sobre o papel da mulher, enfim, mas o foco maior aqui é a gente falar sobre liderança, mas a liderança ela não é a minha identidade. Porque no momento em que eu deixar de ser líder, eu sou o quê? Então, se eu tiver apegada naquilo que eu faço, no momento que eu deixo de fazer aquilo, eu fico completamente perdido. E tanto sobre liderança profissionalmente, né, enfim, qualquer área, se eu começo a me definir por aquilo que eu faço, um dia eu vou deixar de fazer aquilo. Então, se acontece qualquer coisa, um acidente, você sai do seu trabalho, você fica com a identidade perdida porque você colocou sua identidade em algo que passa. Então, quando a gente coloca a nossa identidade em Jesus, a gente entende o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente entende o que Ele nos chamou, a gente entende os dons que Ele deu, a gente diz sim para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, independente de como as coisas mudam externamente, né, as circunstâncias mudam, e não vou falar que às vezes é fácil, né, cara? Você sai de um trabalho, você sai da sua escola, do seu emprego, de tudo ali que você está vivendo, você sai, é, abala, obviamente, né? Então, assim, cara, era o que eu fazia, então, assim, isso mexe com você, mas isso não tira a sua Não te identidade. define, não Exatamente. te define. Então, quando a gente começa a trabalhar, eu acho que a primeira coisa que eu trabalhei com os adolescentes quando eu assumi a liderança foi a identidade. E não era algo que eu podia trabalhar aquele ano e depois parar. Então, assim, Não. cada ano eu trago um tema, mas eu sempre preciso reforçar a identidade, porque sempre vão chegando adolescentes novos, pessoas novas, e até quem já viveu, já passou por isso, passa por esse processo de questionamento e até a gente, se a gente não tiver uma constância de se conectar e olhar aquilo que Deus diz sobre a gente começa a, a ir se moldando conforme a realidade da Terra. Então a Uhum. gente precisa, às vezes, parar um tempo e falar, cara, deixa eu me alinhar aqui com o que Deus está falando, porque senão a gente começa a ir até o fazer, né? A gente começa a ir fazendo porque a gente acha que fazendo a gente se torna. Não, e assim, e é muito sutil, né? Porque foi exatamente isso. A gente olhava para quem nós éramos, tô falando de uma maneira geral, né? Nós olhávamos para quem nós éramos, porque existia uma necessidade de posicionamento ali. Então a gente olhava para aquilo que a gente tinha, que a gente podia fazer. Mas quando a gente entendeu que isso aqui, e não é que não tínhamos Jesus, Uhum, sim. sempre tivemos. Mas quando a gente olha para as nossas habilidades, para os nossos dons, para aquilo que eu posso fazer, é a força do meu braço, não é aquilo Uhum. que não é aquilo que eu tenho que. Então, quando eu entendo quem eu sou,
todas essas características, elas vão acompanhar. Mas, pai, o que eu devo fazer agora? Uhum, Para onde o senhor quer ir agora? Com quem eu devo falar agora? Porque, às vezes, você tem só que fazer nada. uhum, Espera. Às vezes é tempo de esperar, às vezes é tempo de parar, às vezes é tempo de conversar, às vezes é tempo de mudar tudo. uhum, Então, se a sua identidade, eu gostei muito que você falou, porque se a minha identidade não está firmada no que eu faço, a partir do momento em que eu sei exatamente quem eu sofro menos com as mudanças que eu sei que o Espírito Santo vai fazer. uhum. Porque Sofro menos, não é que eu não menos, vou sofrer, mas eu vou, menos. você tem a confiança, assim, cara, é Deus que tá me conduzindo. Eu não fico porque é tanto que a gente vê que até com o próprio Jesus quando ele tá no deserto, né? O que que o diabo tentou fazer ali com ele? Tirar a identidade dele. Uhum. Então Deus pega e reforça pra ele antes disso. Quando ele é batizado, Deus pega e fala: "Esse é meu filho amado". Deus reforçou que a identidade dele ali. Esse é meu filho amado. E aí, de repente, ele vai pro deserto, é conduzido pelo Espírito, e aí chega o diabo e fala: "Se tu és o filho de Deus". Então, Deus declara pra gente que nós somos filhos, e aí vem o diabo e ele vem tentar fazer a gente duvidar da voz de Deus. E foi assim no Éden, e ele tentou com Jesus fazer isso, por que que ele não vai tentar tirar a nossa E ele identidade? Porque no continua momento em que fazendo ele até tira a nossa hoje. identidade, a gente não sabe pra onde ir. É. Então a gente fica completamente perdido nas nossas decisões, na nossa família, no que a gente faz externamente, no que a gente faz ministerialmente. Então, se a nossa identidade está no lugar errado, tudo que a gente vai fazer dali se torna errado, né? Entre aspas, assim, a gente não tem um sentido para aquilo. Mas se a minha identidade é eu sou filho de Deus, vem a circunstância, muda isso, mas a gente está afirmado. E é algo que a gente precisa reforçar, porque a gente vê, Deus reforçou para Jesus, daqui a pouco vem o diabo e vem tentar tirar isso. Então era algo que Jesus ele tinha no seu momento com o Pai. Sempre ele tinha esse momento com o Pai em que para ele era um momento de intimidade, né? Está ele Deus. Então, para nós mulheres também é viver esse momento sempre com Deus de reforçar quem nós somos nele. Uhum. E aí a gente pode estar na liderança ou não, a gente pode estar servindo ou não. Eu não sou Eu a não sou o que Débora eu líder. faço. É. Eu sou a Débora, filha de Deus. Tanto que até na descrição, quando fala sobre mim no livro, eu falo, né, que eu sou filha amada de Deus, porque eu não tive identidade durante muitos anos da minha vida. Então eu vivia tentando agradar todas as pessoas e quando eu deixava de fazer alguma coisa, eu achava que eu tinha deixado de ser quem eu era. E quando eu entendi que minha identidade era ser filha de Deus, eu não precisava fazer as coisas que eu fazia mais, porque eu já era filha de Deus. Então eu não fazia pra ser, eu fazia porque eu já era. Isso. Então muda completamente Muda. a nossa forma de pensar, de agir e de fazer as coisas. E como Jesus olhava, né, pra gente. E quando você falou, né, de mulheres que às vezes abrem mão, ou de pessoas, eu acho que até de ambos, né? Tanto homens quanto mulheres, às vezes abrem mão daquilo que Deus chamou, porque talvez tenha casado com alguém que não tenha o mesmo, não tenha tido uma conversa, né, sobre ministério, sobre chamado, né? Então, a importância da gente ter essa conversa também antes, né? Assim, não Sim. teve. Foi assim, Eu quem já adoro essa casou agora, conversa. quem já casou, Quem já casou, abrace. agora já foi, mas assim, e eu falo muito isso com os adolescentes também, né? É de você ter propósitos de vida parecidos. Porque quando chegar mais pra frente, o casamento, esses dias eu estava vendo um podcast que falava que o casamento, se você casar errado, você pode acabar com o ministério que Deus te deu, né? Então é muito mais fácil duas pessoas viverem algo do que uma sozinha ou deixar de viver, né? Então é a gente entender, e eu acho que às vezes, por essa falta de identidade, há uma falta de conversa, porque se eu não sei Sim, quem eu sou. isso é muito interessante, porque, assim, esses casos que eu mencionei, né, eh, são mulheres inteligentíssimas, eh, apaixonadas por Jesus, mas que você claramente percebe que há uma falta lá atrás, há Uhum, uma falta lá na história. E é muito difícil você falar para uma mulher de 45 anos. Se por 25 já é difícil, mas pra uma de 45 é muito difícil você falar, eh, que não é sobre que não é verdade. Porque, assim, aquilo que eu sinto é a verdade, vamos colocar uhum. assim, mas que não é a É o que eu verdade o que repeti ela tá tantas vezes pra mim, né? sentindo. É, então,
Ah, então eu casei errado? Não, você fez uma escolha no casamento e está tudo bem. Com base no conhecimento que O você que tinha você tinha naquela agora. época. E aí agora, com o conhecimento que você tem? Ah, então eu vou viver meu chamado, meu marido que faça que tome as decisões que ele. Não é sobre isso. É, e nem tem como, porque, por exemplo, às vezes alguém tem um chamado missionário, você Alguém, vai embora e seu marido alguém, vai ficar, não tem como. alguém vai ter que abrir mão de É, algo. A questão é que talvez eu abra mão do meu chamado ministerial, mas nunca da presença de Deus na minha isso. vida. Então, aí é que a gente tem que entender. Então, se no momento existe um conflito dentro do casamento, Espírito Santo, o que que o Senhor tem para mim nesse momento? Não abrir mão da vida com Deus em detrimento do relacionamento, porque você está abrindo mão de algo que é o essencial. Eu gosto muito de algo que eu aprendi há uns anos atrás, que é pensar que eu preciso, como ser humano, eu preciso saber quais são os meus valores. E eu tenho os meus princípios e os meus valores, vamos colocar assim. Então, eu tenho valores que são inegociáveis. Não importa. Nada muda isso aqui. Deus, para mim, é um valor inegociável. Mas eu tenho outros valores que eles são momentâneos, né? Então, morar em Brasília hoje é um valor para mim. Mas pode ser que daqui a um ano morar na Austrália seja um valor. Então, existem valores negociáveis e os inegociáveis. A gente precisa saber quais são esses valores inegociáveis. E esses valores inegociáveis, eles precisam estar intrinsecamente ligados àquilo que Deus é e àquilo que ele tem para mim sobre quem eu sou. Então, quando eu sei quais são esses valores inegociáveis, eu não entro em relacionamentos que vão me fazer mal. Eu não faço escolhas que vão me levar para o mal. Eu não tomo atitudes que vão me levar ao mal. É óbvio que a gente vai errar. Mas se eu sei o que é inegociável, esse é o pulo do gato. O que é inegociável? Porque quando eu abro mão do inegociável, eu tô abrindo mão de quem eu sou. E mais pra frente A a conta conta chega. chega. A conta chega. Né, a gente estava até conversando esses dias. Eu caminho muito com o Ministério de Casais, né, em questão de suporte para a família. E a gente estava conversando esses dias sobre a importância de começar a trazer alguns ministérios, né, tanto de mulheres quanto de homens, porque o trabalho que a gente faz hoje com os adolescentes, e a própria Juliela fala muito, né, cara, o que vocês estão fazendo com os adolescentes já evita chegar para a gente um problema muito maior quando chegar no Ministério de Casais. Porque quando vocês começam a reforçar a identidade, vocês começam a mostrar para os adolescentes a identidade deles, como se posicionar na sociedade, o papel do homem, o papel da mulher, e vocês começam a trabalhar isso agora, vai evitar futuramente, né, um trabalho que a gente faz a longo prazo, quando chegar para mim, nos casais, são adolescentes, são pessoas adultos, né, agora casados, que entendem a sua identidade em Deus, que entendem o seu chamado, que entendem o seu propósito. Então, até nas escolhas do casamento, quando a gente começa a trabalhar essa identidade deles desde cedo, na hora que eles vão escolher uma pessoa para casar, eles já vão ter a sua identidade e já vão ter as suas ideias estabelecidas ali do que não é negociável para eles, do que é negociável, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso desde cedo, tanto nos homens quanto nas mulheres, é muito mais fácil quando chegar lá na frente e ter os frutos daquilo que eles Muito mais. estão plantando hoje, né? Então, sempre que eles têm alguma atitude, eu converso. Essa sua atitude, ela tá te levando para aquilo que você planeja para sua vida daqui a alguns anos? Essa sua atitude, ela tá te afastando dos seus planos ou ela tá te aproximando? Então, o que que você quer? Ah, eu quero uma família, mas a sua atitude hoje de ficar com várias pessoas, ela colabora para isso? Você tá ferindo mais pessoas? Você tá se ferindo? Então, a gente vai trazendo as ações de hoje como impacta no nosso futuro. Então, se eles entendem, cara, minha identidade é ser filho de Deus, eu sou filho amado de Deus, essa daqui é a minha identidade, o que que Deus me chamou, o propósito de Deus para minha vida, qual é o meu chamado, na hora que eles forem tomar uma decisão que vai impactar, porque o casamento é uma decisão para o resto da sua vida. Então, quando eles forem tomar essa decisão que vai durar o resto da vida deles, já vai ser muito mais fácil do que se eles não sabem. Então, assim, hoje eu já percebo muito isso, né? E principalmente das meninas. Uma necessidade emocional, muitas vezes, de ficar com várias pessoas ou de aceitar coisas tão pequenas para elas, pessoas que tratam elas tão mal só pelo simples fato delas estarem carentes emocionalmente. Isso perdura pra vida adulta, tá? Isso perdura pra vida adulta. Então, quando chega lá no Quando Chico, chega no Xi, arrebenta a corda pra mim também. é,
E aí já é com muito mais responsabilidade, muito mais decisões tomadas, porque hoje ainda tem os pais que talvez, ajudam a não deixar tantas atitudes erradas acontecerem. Não sempre, mas nem sempre, porque eles tomam muitas decisões erradas. Porém, quando chega numa vida adulta em que você vai tomar uma decisão para o resto da sua vida, porque algumas decisões que são tomadas, por eles hoje não têm um impacto a longo prazo, dependendo da escolha que o adolescente faça. Mas não é uma decisão de um casamento, não é a decisão de uma faculdade, de algo só para agradar outras pessoas. Então, assim, são decisões que têm um impacto menor hoje, mas que quando chega lá na frente fica muito mais, né, de acordo com o crescimento deles, a responsabilidade dessa decisão, ela cresce Sim, ela cresce muito. muito. E eu acho que esse é aí que entra o nosso papel, como liderança, como líderes. Eh, não é necessariamente, forçar o caminho, mas é por aqui, Uhum. né, assim, é por aqui que você vem. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, não lembro se foi um podcast, e a pessoa estava contando que quando uma ovelha cai, às vezes ela fica se esperneando, né. E aí o pastor precisa ir lá, pegar, colocá-la de pé, organizar as coisas para que ela consiga andar. E eu acho que É no uma pa ovelha adolescente, certeza. olha, eu tenho dúvidas às vezes. Tem adolescentes com idade mais avançada. Mas a gente vê muito isso, assim, a gente vive numa sociedade muito disfuncional. Tá tudo muito de cabeça para baixo. E eu acredito muito que estamos construindo um caminho novo de relacionamento entre pais e filhos e pais. Eu venho de uma geração em que começou uma conversa do que os pais deveriam ser amigos dos filhos. Uhum. E eu me lembro que o meu pai teve essa conversa comigo. Hoje eu olho e falo: "Eu não queria um amigo Eu que queria um cam eu pai. queria um pai". Uhum. E ele fez o melhor com o que ele tinha, Uhum. assim, sem peso, né. Mas, os pais hoje precisam assumir esse papel. E assim, O que não é o você papel da igreja. que não é o papel da igreja e não é o Uhum. papel do líder, É, né, o papel do pastor eu vou cortar só essa parte aqui pra postar. O papel do não é papel do líder educar seus filhos. não é papel do líder educar os seus filhos. Dentro da sua casa. Assuma sua Eh responsabilidade, E às queridos. vezes e às vezes eu acho que os pais, eles têm essa dificuldade de enxergar, Uhum, porque nós somos ensinados que a escola fazia muitas coisas. uhum, Então, nos foi dito uma série de coisas que hoje a gente percebe que não é necessariamente dessa forma, não é necessariamente desse jeito. Então, se está sob a minha responsabilidade a minha família, o que é que eu tenho que fazer? "Ah, mas eu não sinto", não é sobre sentir. Eu acho que essa é a grande virada, que a gente não se diferença da move vida pelo do que sente. adolescente para a vida É, adulta. O adolescente, ele sente, e o toma adulto suas faz. decisões pelo que sente. O adolescente a gente não pode é muito difícil, você virar para o adolescente, e às vezes eu fico vendo o seu trabalho com os adolescentes da igreja, e eu fico: "Gente, é um dom, tem que ser um dom". Amém. Porque assim, sério, tem que ser um dom. E assim, como é que você vai quando você chegar lá na sua vida adulta? Eu fiquei pensando outro dia, eu não me lembro de com 15 anos imaginar minha vida com 25. Eu acho que o adolescente ele não tem nem capacidade para isso. A capacidade mental dele eu acho que não chega nesse lugar. Eu acho que ele sabe que ele quer ter um carro legal, um apartamento bacana, uma esposa bonita. Eu acho que é isso que ele sabe que ele Dinheiro quer, e dinheiro, pronto. mas assim, o que o leva nesse lugar, o adolescente não tem essa capacidade cognitiva de alcançar. E a questão é que a gente vai crescendo e esquece de trabalhar nesse ponto como adultos. Então, eu não tô com vontade de malhar. Cara, não é sobre ter vontade, é sobre fazer o Uhum. que tem que ser feito. Mas eu não. É só fazer o que tem que ser feito. Você casou, você tem um filho, e seu papel agora é ser mãe.
Seu papel agora é ser pai. Então, não adianta ficar cobrando do outro o que o outro deveria fazer, o que é que eu estou fazendo. Então, e nós como líderes, o que é que eu tenho que fazer como líder? E também não pegar a responsabilidade dos pais e trazer para mim, porque isso não é papel meu. Então, a gente vê muitas vezes na igreja, não só nesse sentido, mas, o que que eu tenho que fazer? Você já perguntou para o Espírito Santo? O que que o Espírito Santo falou com você? Então, a sua vida, ela é definida pelas suas escolhas. Nós aqui estamos para uma liderança espiritual, para te lembrar o que Jesus já fez, Uhum. para te lembrar que o Espírito Santo está em você o tempo todo para te guiar para aquilo que você deve fazer. Eu falo com os adolescentes que eu não tomo as decisões por eles. Eu dou a ferramenta para que Jamais. eles possam tomar suas próprias Isso. decisões. Então, assim, eu tô te dando aqui a ferramenta, tô apontando para Jesus. O caminho é esse, é Jesus, e Jesus vai te conduzir. Mas na sua escola, quem vai tomar essa decisão é você. Exato. Fora daqui, quem toma a sua decisão é você. Eu não posso decidir, nem quero decidir por você. Mas eu te dou as ferramentas para que você possa tomar suas próprias decisões, assim como eu preciso tomar minhas próprias decisões fora da igreja, né? Minhas próprias decisões pessoais. Mas a igreja, ela o papel dela não é decidir por mim. Exato. E o legal é que você está ferramentando esses adolescentes com estratégias. Porque eles vêm de um lugar, a maior parte das vezes, eles vêm de um lugar, ou eles vêm de uma família, ou eles vêm de uma história em que eles ainda têm a memória infantil. Uhum. Então eles não conseguem, eles não têm essa capacidade de compreensão. A Hum. maioria deles, não vou dizer todos, mas a maioria deles não tem essa capacidade. Então, a gente começa dentro da igreja a ensinar aquilo que não foi ensinado. Não é educar, Uhum. é ensinar a parte da perspectiva bíblica. E como é importante caminhar, eh, com a família, né. Então, assim, você trabalhar ali no a identidade da mãe, os homens trabalhar a identidade do pai. Então a gente vê que, eu não quero pegar um lugar de homem, eu não quero assumir um lugar que não é Jamais. meu. Eu não tenho, graças a Deus, não Não, quero esse não, papel. não, obrigada, já basta o meu. É, exatamente. Então, assim, eu não quero, né, a liderança feminina, né, não é eu assumir, e quando a gente fala aqui de liderança feminina, não é porque eu quero ter um papel de um homem, não, eu não quero esse Não. lugar na minha vida, porque eu entendo o meu. E a gente vê quando o Provérbios fala, né, sobre a mulher sábia que edifica o seu lar, então a gente vê que existe dons que Deus deu ali para a mulher, até, cara, questão de tomar decisões, às vezes, de dar um conselho que às vezes o próprio homem não tem uma percepção, e do homem ser a cabeça do lar, né. Então eu percebo que hoje, né, o que reflete muito na adolescência, para eles é a posição dos pais. Então os pais que não têm a sua identidade firmada, e hoje é uma das minhas perguntas, e algo que eu tenho estruturado, é como que eu alcanço os pais? Porque se eu alcançar os pais, quando chegar nos adolescentes, quando chegar nos filhos, eles não vão colocar os seus traumas ali nos filhos, eles não vão, e não tô falando que eles vão ser pais perfeitos, mas eles vão ter mais maturidade, muitas vezes, de entender a sua posição e o seu papel. Então chega para mim constantemente pedidos como: "Ah, você vai criar meus filhos, me ajudar a criar meus filhos". Eu: "Não, isso não é meu papel. Meu papel não é ser mãe dos seus filhos, não é criar os seus filhos, não é educar os seus filhos", né. Às vezes dá vontade? Dá, mas esse não é o nosso papel como igreja. Então, como que a gente pode auxiliar os pais? Como que a gente pode resgatar a identidade de uma mãe que muitas vezes não sabe o seu papel dentro de casa, né? Como mãe ali, que o papel dela, assim, de cuidar de um filho, né? O papel do pai de ser a referência ali para ambos, tanto o pai ser uma referência para a filha de um homem, porque muitas dessas meninas que eu vejo que se relacionam livremente, que tentam satisfazer ali o vazio que tem, é porque elas não tiveram uma figura de como tratar uma mulher. Sim. Então elas aceitam qualquer coisa, porque elas nunca viram alguém tratar uma mulher com dignidade. Então, E muitas vezes elas não viram uma mulher sendo tratada. uhum, Então a gente tem 2 papéis dentro de casa que são fundamentais. Muitas vezes o pai não trata bem a mãe, uhum, e muitas vezes a mãe, ela não se posiciona para ser bem tratada, uhum, porque ela aceita qualquer coisa. De novo, ela tá viver eles está tanto homem sem botar culpa, tanto homem quanto mulher, tanto o pai quanto a mãe, eles também são sobreviventes de de algum pais pais, são marcas que que vão que carregando. vão a gente só faz aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já aprendeu. É muito difícil viver de uma maneira diferente daquilo que eu vivi a minha vida toda. Então, eu acredito muito que, ah,
Eu sei que existem ministérios que falam muito sobre o papel da mãe, o papel da esposa, o papel, da empresária. Eu entendo tudo isso e eu acredito que isso tudo realmente é muito importante. Mas o que arde no meu coração foi aquilo que Jesus fez por mim, quando eu entendi que eu sou filha. Então, quando eu entendi que eu sou filha, eu entendi que eu preciso ser uma esposa melhor. Eu entendi que eu preciso ser uma amiga melhor, eu entendi que eu preciso ser uma funcionária melhor, uma profissional melhor. Então, porque quando eu penso na maternidade, não sou mãe, mas quando eu penso na maternidade e eu vejo as minhas amigas, a gente vê uma disfunção muito evidente, principalmente nos primeiros anos. Porque você tem uma mulher estruturada com uma história tudo, né, tudo feito, tudo criado ali, e aí chega uma criança que vai desestruturar tudo o que ela construiu até ali. Tudo. Porque ela se vê refém, não é muito bem, não é a melhor palavra, mas ela se vê que alguém precisa dela o tempo Uhum. todo. E assim, e agora onde é que entra o eu? Só que quando eu entendo que agora é minha fase de ser É, mãe, é as estações. cara, e é Jesus comigo aqui na Aham. maternidade. É Jesus comigo aqui no início do meu casamento. É Jesus comigo aqui no meio do meu casamento. É Jesus comigo na turbulência do meu casamento. É Jesus comigo nas férias com o meu casamento. É Jesus comigo aonde eu vou. Mas quando eu entendo quem eu sou, todo o resto flui melhor. Então, que eu entendo, se eu conseguir resgatar a mãe desses adolescentes, É, porque ali com a a gente casa muda. é a menor parte do tempo que eles passam, é ali É. na igreja. E é viver as estações, né. Muitas pessoas às vezes chegam pra mim, tipo: "Ai, aproveita muito agora, porque quando você casar, nossa, você não vai ter tempo mais pra você. Quando você tiver filho, você não vai dormir mais. Quando você não sei quiser". E um dia eu falei: "Cara, eu vou viver a estação que eu tiver que E viver". você Então, percebe assim, que todo mundo tá falando pra você o que falta, né? o que falta, exatamente. E aí eu lembro que um dia eu dei uma resposta numa roda de conversa, eu falei assim, eu parei de tentar ficar triste com as estações que eu estava vivendo e comecei a viver bem essas estações, estando feliz com o tempo que eu estou vivendo. Então, quando eu casar, eu vou viver entendendo que eu já desfrutei da minha fase de solteira, eu pude desfrutar da minha vida de forma correta, né? Desfrutar daquilo que Deus tinha para mim nessa estação. Quando eu casar, eu vou desfrutar do casamento. Quando eu tiver filha, eu vou desfrutar da maternidade. Assim, óbvio que vão ter desafios, mas sempre se eu ficar olhando para o que falta, então, assim, o que que eu posso viver hoje? O que que eu posso viver no casamento? O que que eu posso viver na maternidade? O que que eu posso viver no meu trabalho? Então, assim, como que eu posso ser grata pelo que eu estou vivendo hoje? Então, se eu desfrutar bem da minha vida hoje, quando eu chegar na próxima estação, eu vou desfrutar bem dessa estação também. Então é uma das coisas que eu falo assim: "Não tenta pular a fase". Então É isso. essa fase da sua vida, ela nunca vai voltar. Então vive bem, curte bem, porque quando chegar lá na frente, se você não viver essa fase que você está vivendo, porque você tentou pular, você vai se arrepender e aí vai ficar nisso: "Ai, curte, porque quando você tiver filho, você nunca mais vai dormir na sua vida, não sei o quê". Então assim, eu já durmo. Coitada dessas mães, gente. Então, pra gente, finalizar, eh como que você enxerga que Jesus ele olhava para as mulheres naquela época? Como que Jesus tratou? Eu sempre me perguntei muito assim, o que Jesus faria? E aí eu estava Uhum. assistindo uma aula que fala assim: "Não, o que que Jesus fez?". Jesus amou. Jesus amou. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, Eu gosto de imaginar também. quando eu imagino Jesus segurando na mão daquela mulher que tinha cometido adultério, que não é Maria Madalena, tinha cometido adultério, e ele olha pra ela e fala: "Onde estão os seus acusadores?" Não tem amor maior. Quando Jesus olha para Maria Madalena, depois da ressurreição, olha para ela e fala: "Maria", é Jesus falando: "Eu sei quem você é". Jesus poderia ter mostrado várias coisas, e a gente lê na Bíblia Jesus sendo extremamente amoroso, cordial, gentil com as mulheres. Uhum. Eu Uma das coisas que me marcou muito quando ele aparece para Maria Madalena, ali depois da ressurreição, porque a gente percebe nitidamente a paixão que ela tinha por Jesus. Então a gente vê
que ela vira, né, pro jardineiro e fala assim: "Onde você colocou? Me fala que eu vou buscar". Uhum. Ela possivelmente, como uma mulher, ela não conseguiria dar conta de carregar o corpo de Jesus, mas o amor dela por Jesus era tão grande que ela não estava preocupada se ela vai dar conta, se ela vai arrastar, se ela vai carregar, se ela vai cair, mas ela quer ir atrás do corpo dele, assim, é o meu mestre. Uhum. E aí a gente vê o que que ela fez ali para buscar ir atrás, mas o que que Jesus fez na vida dela para que ela tivesse esse amor tão grande por ele. E reconhecer isso, né, reconhecer isso que Jesus fez. Eh, eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha terapeuta, quando ela falou assim: "Juliana, você conseguiu enxergar a paternidade em Deus". E a partir desse dia, eu comecei a olhar e falar: "Jesus mudou minha vida. Jesus realmente mudou a minha vida". E quando a gente olha, é porque quando hoje, eu acredito que hoje, com todas as coisas que a gente vive, às vezes é difícil a gente entender as coisas que Jesus faz por nós. Mas quando a gente olha a vida dessas mulheres, daquelas mulheres que andaram com ele, gente, aquelas mulheres, elas poderiam ser apedrejadas, elas poderiam ser escorraçadas, elas poderiam ser ignoradas, mas elas sabiam atrás de quem elas estavam indo. Uhum. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue passou sem poder ter contato com ninguém, mas um toque em Jesus ela mudou. Eu falei sobre isso na semana passada no culto de mulheres, porque eu falei dela. E eu pensando, pegando esse gancho que você tá falando, né, a gente não tem ideia de quantos anos aquela mulher tinha, a gente não sabe. Então, eu acredito que ela não devesse, talvez não fosse nem uma mulher de 40, de 30 anos, talvez ela fosse uma adolescente de 19, de 18 anos, uma jovem de 19, de 18 anos. A gente não tem ideia de quanto tempo ela. Mas ela, durante anos, a Bíblia fala que ela tentou insistentemente, intensamente, gastou tudo o que tinha para tentar resolver o problema e só piorava. O que a Bíblia fala é isso, é que piorava. Ou seja, ela tentou com a força do braço dela durante anos. Mas na hora que ela ficou sabendo que existia alguém que poderia resolver o problema dela, alguém que poderia encontrá-la, ela não quis, ela não se deu ela não se importava Com o que iam com falar. o que iam falar. Porque por ela, E estar que já estavam falando sangrando há e muito tudo tempo mais, dela, né. todo mundo sabia quem ela era. Então, o fato de ela estar no meio das pessoas aonde ela estava, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser jogada para fora da cidade, porque, enfim. Mas ela não está preocupada em agarrar Jesus, ela tinha assim: "Se eu Só só tocar. tocar na orla, se ele, é como se só um pedacinho da roupa dele". Uhum. E aí Jesus para e fala: "De mim saiu poder". E aquela mulher, ela fica envergonhada, porque Jesus pergunta: "Quem foi que me tocou?". E aí os discípulos falam, né: "Mestre, tá todo mundo te apertando aqui, uma confusão, um monte de gente, como assim alguém te E talvez ela estivesse esperando um tratamento como a sociedade tratava ela, né. Exato. E o que que essa mulher eu imagino essa mulher congelada, tentando Aham. entender o que estava acontecendo, porque pela Que eu primeira faço vez agora? na vida ela não sabia se ela chorava porque ela estava curada, se ela continuava: "Será que eu estou curada mesmo? O que que será que está acontecendo?". E aí Jesus pergunta: "Quem me tocou?". E assim, eu aprendi isso há uns anos atrás. Quando Jesus pergunta algo, ele já sabe a resposta. Uhum. É para você poder se É pra você posicionar. se perguntar. Você se perguntar e você se posicionar. Então Jesus pergunta: "Quem foi que me tocou?" E ela fala: "Fui eu, E Jesus queria ter um encontro com ela, com ela", porque ele porque sabia que alguém tinha sido curado, que tinha saído do poder, mas ele queria olhar no olho, é né, de quem porque não tocou nele. basta você conhecer Jesus, você tem que se fazer conhecer a Jesus. Aham, uau. Aquela mulher, ela descobriu o poder dele, mas ele queria deixar claro para ela
quem é você. Não é só quem te cura, mas quem se relaciona com Quem se você. relaciona com você. E você só consegue se relacionar com Jesus quando você se posiciona em um lugar de relacionamento. Eu acho que esse é o ponto de virada nas nossas vidas. É quando a gente não só conhece Jesus, não só experimenta do poder de Jesus, mas é quando a gente se posiciona para se relacionar com Jesus. Uhum. Aí a transformação começa. De pegar e se falar, fui eu, Fui eu. fui eu. Uau, meu Deus. Eu acho que encerramos aqui agora com esse. Mas deixa um conselho para as líderes, para as mulheres que acompanham, que estão assistindo. Conheça o seu pai. Conheça o seu pai. Haverão situações. Sempre vai existir. Sempre vai ter algo. A vida toda. As meninas que andam no Chi comigo sabem as histórias, assim. Tem sempre um pepino acontecendo. E se a gente focar no problema, o problema vai Tomar tomar conta. todas as emoções Uhum, daquilo que a gente está vivendo. A gente perde a boa parte uhum, porque estamos preocupadas demais com o que deu errado. uhum, Então, meu conselho seria, primeiro de tudo, olha para Jesus. uhum, E saiba que foi ele que te chamou. E se você sente que não é o teu chamado, está tudo bem. Porque às vezes encerrou uma estação. uhum, Mas se não, seja forte e corajosa. uhum. Porque ele está contigo. Seja movida pelo Espírito. Movida pelo Espírito, sempre. Se sua identidade estiver nele, não importa qual estação que você está vivendo, você é filha de Deus e o resto vai se ajustando na nossa vida. Tudo é É porque a ajustável. gente não vê o plano todo. Uhum, Então, confia nas ferramentas que você tem. Confia em quem está te chamando e te direcionando. E faça o que tem que ser feito. Não é por emoção, é por saber o que tem que ser feito. uhum. E não é fácil. Não. É bem desafiador. Então, a gente fala muito e eu sempre falo que pregar, enfim, tudo isso pra mim, quando eu prego, é aquilo que Deus tá falando muito comigo, né? Então, eu gosto de sempre. A primeira porrada, assim, a primeira ministração sempre é pra mim e depois eu compartilho aquilo que Deus tá falando. Então, quando Deus fala muito, né? Esses dias Deus falando comigo muito sobre fé, sobre fé, sobre fé. Aí eu falei, cara, e eu acabo pregando sobre isso, né? Mas não é especificamente para os outros, é o que Deus tá ministrando comigo, né? Então, quando Deus tá trazendo muito algo assim pra mim, geralmente é ali pra gente. Então, às vezes não é fácil Não. a gente confiar assim, eu tenho 100%. Não, tem dia que a gente se abala, tem dia que tem uns quebras-pau aí, meu de Deus, de pegar e falar, não quero papo com você agora que eu tô chateada, você não fez as coisas como eu queria. Porque é isso, a gente vê o agora, e a gente acha que a gente tem uns planos melhores que o de Deus. Assim, deixa eu te apresentar aqui, Deus, os meus planos. Olha só, não tem Afinal como de dar contas, a gente tá andando errado. junto, Não olha. tem como dar errado, Deus. E Deus não é bem assim. Mas é a gente confiar que a gente tem um pai. Eu acho que muito é dessa paternidade. É um lugar de paternidade. Assim, se eu não confiar que Deus é um pai que cuida, eu não consigo, às vezes, seguir aquilo, porque eu acho que talvez eu me frustre. Talvez isso venha de paternidades que foram destruídas, né? Desse exemplo dentro da própria casa. Mas a gente precisa deixar Deus nos surpreender com a Sim. paternidade dele, né? E uma coisa que eu tenho muito forte no meu coração, há alguns anos isso já. Deus nos chamou para esse tempo e para essa hora. Foi para um tempo como esse. Foi para um tempo como É. esse que você foi chamado. É isso. Amém. Foi para um tempo como esse. Obrigada. Foi para um tempo como esse que você foi chamado para liderar a sua geração que você tem liderado. Obrigada, Ju, por estar com a gente Imagina. nesse episódio e Um prazer. até o próximo episódio.